Bom, galera, esse é o canal Explicando Exatas, eu sou o Matheus Lopes e hoje eu vou explicar para vocês o que é MHS, a pedido de Alice Neves, nos comentários. Bom, MHS nada mais é do que movimento harmônico simples. Por que harmônico? Porque tem a ver com sincronia, sintonia de movimentos. Ou seja, se trata de quando você vai retratar o movimento de uma certa distância e a volta dele, e saber o pêndulo dele, por assim dizer. Por que pêndulo? Pêndulo é um movimento que é constante e que tem ida e volta. E essa ida e volta a gente já vai descobrir em breve o que é. E já para início de conversa, eu queria pedir para vocês imaginarem um relógio antigo e imaginarem numa das pontas um pedaço de chumbo que fazia o tic-tac dos segundos ou coisa parecida. E ele vai de uma extremidade à outra e sempre volta, ou seja, é um movimento constante. Isso é um movimento harmônico, que tem a ver com harmonia. Bom, eu vou dar agora alguns conceitos e vai ser fácil a gente entender. Também queria falar que neste meio existe um ponto médio. Esse ponto médio vai ser o nosso ponto zero. E por que o nome é ponto médio? Porque, bom, antes de explicar isso, eu vou explicar o que significa abandonar um objeto. Na física, abandonar é como se fosse deixá-lo ao atrito, ao vento, ou soltá-lo naturalmente. Por exemplo, se eu estiver... Por exemplo, tem esse canetão aqui na minha mão. Se eu puxá-lo para cima e estiver segurando, ele não está abandonado. Mas esse período em que eu solto ele, ele está abandonado. Isso é abandonar um objeto. Entendeu? Então, ponto médio vai ser o ponto em que, se eu abandonar este objeto, digamos que tem um pedaço de chumbo aqui segurado por uma corda, se eu abandonar este objeto no ponto médio, ele vai ficar parado com velocidade zero e aceleração zero. É basicamente isso, MHS. Eu vou dizer que nessa extremidade em que vamos soltar o objeto, se chama menos A, e na outra extremidade eu vou chamar de A. Ok, vamos explicar agora os conceitos que eu disse antes. Do ponto médio, zero, até qualquer uma das extremidades, se chama amplitude. E considerando que o nome é ponto médio, quer dizer que tanto do zero ao ponto A vai ser igual ao zero ao ponto menos A, a distância percorrida, ok? Movimento harmônico simples retrata as oscilações. O que é uma oscilação? Oscilação é o movimento de ir e vir, de completar uma volta completa, por assim dizer, num período, né? Num pêndulo. Ou seja, se esse pedaço de chumbo ir e voltar uma vez, essa uma ida e volta se chama oscilação. E o movimento harmônico simples é calculado por algumas medidas, como por exemplo a frequência, que é medida em Hertz, e também o período de tempo, que vamos chamar de T. Bom, uma fórmula interessante é que a frequência vezes esse período de tempo vai ser sempre igual a 1. Ou seja, considerando algumas operações da matemática, se aqui está multiplicando e passarmos o t ou o f para cá, vamos obter algumas outras fórmulas, como por exemplo, f é igual a 1 sobre t e t é igual a 1 sobre f. Ok, essas vão ser as fórmulas necessárias para a gente descobrir o que a gente quer. Basicamente, a frequência vai ser medida em Hertz, como eu já falei, e vai ser o número de oscilações, por assim dizer, por segundo, ok? Vamos lá. Essa frequência aqui é a oscilação por segundo, ou seja, a gente vai calcular o tanto de tempo que é necessário para ele dar uma ida e volta, e vamos pegar a oscilação, ou seja, esse tempo, e dividir por quanto tempo ele fez isso. Por exemplo, vamos dizer aqui um exemplo básico, até que simples. Digamos que em uma oscilação, ou seja, em uma ida e volta, ele fizesse essa oscilação em um período de 2 segundos. Ou seja, ele completou uma oscilação, uma ida e volta, num período de 2 segundos, ou seja, 1 segundo para ir
e 1 segundo para voltar. Ok? E aí a gente vai efetuar essa divisão. A frequência então vai ser 1 dividido por 2, que é 0,5. Então essa frequência vai ser 0,5 Hz. Vamos lá, agora nós podemos entender também que isso vai servir do cálculo do tempo, do período de tempo, que leva para fazer uma oscilação. Se o tempo é 1 sobre f, vamos substituir esse f por 0,5, que é o valor encontrado. E vamos descobrir que t é igual a 1 sobre 0,5. E após efetuar essa divisão, vamos descobrir que t vai ser igual a 2. Que por coincidência, na verdade, é o valor do tempo que ele levou para fazer essa oscilação. Mas nesse caso a oscilação foi 1, mas há diversos casos em que não é essa a variável. Mas assim, de maneira introdutória, MHS nada mais é do que isso. Claro que nesse caso é um relógio e é um movimento de tic-tac dos segundos. Mas se fôssemos considerar algumas outras situações, poderíamos pegar, por exemplo, o exemplo de uma mola comprimida ou uma mola deformada. Uma mola esticada também nesse caso. Ou seja, também podemos definir que se, aqui é o ponto médio, e que se ele levou 2 segundos para fazer uma oscilação, ele levou 1 minuto para fazer a saída. E nesse 1 minuto, temos essa distância e temos essa distância. Mas se fôssemos aproximar os valores, diríamos que seria igual nos dois casos. Então, isso é o MHS e é basicamente isso. A introdução do MHS é só falar sobre os pêndulos. E esse foi o vídeo. Eu quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigado.